Por que Deus permitiu o coronavírus? Vamos analisar alguns pensamentos. Primeiro pensamento, de alguns: Deus não existe. Olha, tem alguns que dizem que Deus não existe por causa das coisas ruins que acontecem, por causa de coisas tipo o coronavírus, que atinge a humanidade, que devasta muitas vezes a vida dos seres humanos na face da terra, e olham para todo o sofrimento, tudo aquilo que acontece, a fome, as crianças sofrendo, então eles olham e dizem: não pode existir um Deus, porque se Deus existisse, não existiriam tantas crianças sofrendo, tanto sofrimento, não existiria esse coronavírus acontecendo em nosso meio. Olha, há tempo atrás, eu lembro que um amigo meu, ele postou na internet assim, um versículo de uma frase do José Saramago, o escritor. Ele diz assim: o mundo seria mais pacífico se todos fossem ateus. Olha só o que ele postou. Na hora, isso me levou a uma reflexão, e eu não pude ficar calado. Coçou os dedos de vontade de responder, e eu, querendo mostrar uma outra visão para aquele amigo meu, eu postei o seguinte comentário no Facebook. A resposta que eu dei foi a seguinte: até poderia ser mais pacífico, porém seria sem propósito, seria sem esperança, seria sem amor de verdade, sem paz verdadeira, seria um mundo sem esperança de vida eterna. E aí eu continuei: eu prefiro ser cristão, mesmo em meio a tantos pensamentos errôneos e a tantas coisas que atingem a sociedade, e tantos sofrimentos, tantas dores, tantas guerras por causa da religião, e não por causa de Deus. A culpa é sempre do homem. Os homens, presta atenção nessa frase, os homens matam os homens, e os homens colocam a culpa em Deus. Sim, os homens fazem coisas erradas, os bandidos, os assassinos, sabe, o governo muitas vezes, tanta coisa de ruim acontecendo por falta de amor da humanidade. Se tem uma coisa que tem feito com que tudo isso aconteça, é o pecado, é o egoísmo que paira o coração humano. Então, sem Deus, o homem jamais teria verdadeira satisfação. Aí eu coloquei assim: ter um relacionamento com Deus é indescritível, é maravilhoso. E para fechar o comentário eu disse: não tenho fé para ser ateu. Nessa conversa, eu pude notar algumas coisas, e eu vejo que muitos ateus, não todos, mas muitos deles, eles atacam Deus por causa da religião, por causa do nosso mau testemunho, por causa de tantas calamidades, de tantas atrocidades, de tantas guerras, guerra santa. Para analisar, lá em Israel, lá na Palestina, guerra santa entre os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Não dá para entender isso aí. Então essas pessoas, eles olham para essas atrocidades, as violências, as mortes, as fogueiras que houveram, né, na Santa Inquisição, tanta coisa, mortes, violência. A noite de São Bartolomeu morreu quase 100 mil pessoas. Olha a Contra-Reforma, olha o que aconteceu. Se você pegar a história da igreja, você vai ver muita coisa que deixa qualquer um ateu, se você parar para analisar no sofrimento que aconteceu por causa da religião. Essa coisa de Deus, eu coloquei entre aspas assim, tem causado mais guerras do que paz. É por isso que eu vejo aquela música do John Lennon, quando ele diz: imagine um mundo que não haja céu, que não haja, né, inferno, que não haja religiões. O camarada está olhando para o Deus da religião. Olha,
o que me deixa contente é saber que isso não tem nada a ver com Deus bendito e santo que nós servimos. Isso nada tem a ver com o Criador de todas as coisas. Não tem a ver com o Deus que fez você para a glória dEle. Não é Deus, o Deus verdadeiro que eles estão olhando. É para a religião vã, pagã, inútil muitas vezes. Olha, ainda bem que Jesus não veio fundar uma religião, porque, para analisar, não tem nada a ver com o nome de Jesus os que estão fazendo em seu nome. Por isso que Jesus, Mateus 7, ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia, nós profetizamos em seu nome, nós curamos em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome. E Jesus vai dizer a eles abertamente: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Fizeram no nome de Jesus, mas não tinham comunhão com o Cristo. Jesus, na verdade, ele também foi vítima da religião da sua época, que o perseguiu, zombou e matou ele numa cruz. Na verdade, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus gostava mais de ficar perto dos pecadores do que perto dos religiosos. A culpa é das religiões, a culpa não é do Deus bendito, não é. E você vai ouvir algo aqui que você vai entender. Eu espero que o Espírito Santo abra o teu coração, abra os teus ouvidos, os teus olhos, para que você possa enxergar isso. Olha, você sabia que a Bíblia fala dos ateus? Fala, Paulo, fala. E os chama de tolos. No Salmo 53, versículo 1, a Bíblia diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. A Bíblia, ela não é um livro para tentar provar a existência de Deus, não. Ela já parte do princípio de um Criador, de um ser superior, de Deus. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós ouvimos aqui no hino cantado que Deus criou, Deus formou o firmamento, Deus é o Criador e sustentador de tudo. Olha, é duro. Agora, uma coisa que eu confesso, já tive essa experiência várias vezes, é duro pregar para um ateu. Eu fiquei um dia, da 1h30 da tarde, eu não voltei nem para a firma trabalhar, 1h30 até as 7h30 da noite, pregando para um camarada que era ateu. O cara não crê na Bíblia, o cara te derruba os argumentos, você não tem onde se apalpar, você tem que pedir graça de Deus, sabedoria de Deus para poder falar com o ateu. O ateu muitas vezes é um cara inteligentíssimo, e por causa de tanta inteligência, ele olha para tudo que está acontecendo e ele não consegue ver Deus. É por isso que Deus, Ele precisa se revelar. Não é somente conhecimento, precisa haver uma revelação desse Deus. A Bíblia vai dizer, Hebreus 11:6, porque sem fé, para analisar, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Olha, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos orar.
Eu lembro que esse cara, que eu fiquei até 7h30 da noite pregando para ele partiu para a eternidade já. Morreu há pouco tempo. Eu conversando com o seu filho, e eu dizendo assim, cara, o teu pai era ateu, né? Aí o filho dele disse para mim assim, Paulo, ele não morreu ateu, ele se converteu. Nos últimos dias da vida dele, ele só falava de Deus. Eu digo, brincadeira. Aí quem era o ateu era eu, né? Que não estava acreditando no que tinha acontecido com a vida do cara. E o filho dele atestou que ele partiu para a eternidade crente, crendo em Deus. E eu louvo a Deus por isso. Quero encontrá-lo na glória para dar um abraço nele, se Deus quiser, se ele partiu em Cristo, porque eu vou partir em Cristo, por causa de Cristo. Olha, tem um versículo na Bíblia, 1 Coríntios 2,9, que está escrito assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Deus não se revelar, o olho não vê, o ouvido não ouve, não sobe ao coração. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Da sabedoria de Deus, do evangelho que estava oculto, mas na plenitude dos tempos, Deus se revelou na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando do Cristo crucificado, da razão da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação, e Paulo está dizendo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem aquilo que Deus preparou para os que o amam. E o versículo 10 responde dizendo, olha só, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Aleluia! Tem que ter revelação. Aqui está falando da sabedoria de Deus, analisando alguns pensamentos. Primeiro, Deus não existe.